Prezados telespectadores, retornamos com o programa Encontro com Fiorelli. Os dois palestrantes é o doutor Luiz Ramos e o professor Tuchê. Doutor Luiz Ramos, o que é o Solar Ramos do Saber? Fiorelli, o Solar Ramos do Saber é uma instituição de caráter privado, sem fim lucrativo e nem aspecto nenhum político. Completamente. Mas é por isso que deu certo. Exatamente. Não tem político no meio. Exatamente. Se tivesse, já tinha dado confusão. Nós criamos essa instituição e o nome surgiu Solar porque no início eu comecei a fazer contato com conhecidos meus do Brasil inteiro, porque eu queria trazê-los para participar de uma palestra aqui em Três Rios. Então eu falei assim, olha, eu tenho a minha casa aqui em Três Rios e eu tenho espaço para fazer uma atividade na área de cultura, falar de patrimônio, de arqueologia, de tudo isso. Então eu comecei a contactar todo esse pessoal dessas áreas diferenciadas. E um deles virou para mim e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, quando eu for aí a Três Rios no seu solar, eu falei assim, não é um solar, é minha casa. Aí ele falou assim, não, mas agora já está denominado solar, então você tem que ficar com esse nome. Eu falei, tudo bem, então é o solar que vai tratar dos setores do saber, do conhecimento. Então ficou o nome Solar Ramos do Saber. Ficou a instituição que muita ficou. Criatividade aí. Exatamente. E é uma residência, um imóvel que tem aqui na Zoelo Sola, onde nós nos reunimos, e uma das melhores atividades que nós tivemos foi no dia 27 de novembro. Nós trouxemos especialistas do Brasil para falar sobre diversas partes, como história, arqueologia. Olha só, E muita coisa exatamente. E nós sempre procuramos botar uma autoridade mais local, porque apesar de, mesmo não sendo política a atividade, eu acho que tem que haver um relacionamento. Lógico. Entre o setor, aquilo que nós falamos, uma harmonia entre o setor público e o setor que está fazendo uma atividade privada. Principalmente porque eu acho que a melhor maneira do setor público ter ideia de quais são as políticas públicas que estão sendo necessitadas para a comunidade de um modo geral, é se puder haver uma interação entre o setor público e as pessoas que estão pesquisando, tratando dos assuntos mais variados, e a ideia era essa, ter sempre um grupo falando de assuntos variados, mas levando em consideração aquilo que nós estamos dizendo aqui. É tudo interrelacionado. O engenheiro não é engenheiro porque ele só vê engenharia. Nem o médico é médico porque ele só vê a medicina. E o advogado é advogado porque ele só vê a advocacia. Ou o antropólogo só vê a antropologia. Não é. A ideia só consegue realmente fazer alguma coisa quem tiver aquela ideia que nós falamos desde o início, de uma inter-relação entre todas as atividades. E foi o que nós fizemos. Então, nessa palestra do dia 27 de novembro, nós reunimos um grupo de 40 pessoas e o tema foi estudado, foi apresentado das 18 até as 22 horas, foi muito importante e nós falamos sobre a história de Tiradentes e essa região toda aqui. Sobre Tiradentes. Veio o Roberto Pérez, que é um historiador, e ele apresentou o ponto de vista dele sobre Tiradentes revelado e vivo como reminiscências de um mito da Estrada Real. Esse foi o tema dele. Ele faz um estudo
sobre o ponto de vista que ele acha, o que é a figura do Tiradentes no contexto nacional. Foi muito interessante. Mas se algum dia puder trazê-lo aqui, se eu vier com ele aqui, para ele fazer Sem dúvida, podemos sim, podemos. Fazer reverenciar aquelas pessoas que tanto fizeram, né? Exatamente. Essas porcarias que tem. Exato. O segundo palestrante lá foi o professor Rafael Azevedo. Ele é uma autoridade especializado em patrimônio. Ele tem passagem pela direção de diversos órgãos de gestão do patrimônio nacional. Olha, e ele é especialista em patrimônio sacro brasileiro. Ele é o professor Rafael Azevedo é um profundo conhecedor de igrejas, de objetos sacros, porque conforme ele mesmo diz, é importante porque essa parte toda, a história do Estado do Rio, a história do Brasil de um modo geral, grande parte dela está dentro das igrejas, através dos objetos sacros, que sem a conotação puramente religiosa, mas como uma conotação, aquilo que nós falamos no início, é um símbolo. É por isso que eu fiz questão de trazer aquela referência ao Carl Jung, porque um objeto, por exemplo, um imóvel de uma igreja, e tudo que tem dentro daquela igreja, objetos, imagens, o que seja, eles vão além de tudo aquilo. Existe toda uma simbologia, existe toda uma atividade e uma conotação histórica, cultural, então é preciso que quem estiver vendo aquele objeto, aquele imóvel, o que seja, que consiga ir além da figura objeto. Tem toda uma conotação de simbologia. E na parte da história do Brasil, existe uma simbologia muito grande e toda a parte de história que fica embutida nessa parte de casarios, as mansões antigas, as fazendas, as igrejas, tudo isso, esse patrimônio enorme que tem. Estão destruindo, né? Exatamente. E exatamente esse é o objetivo do professor Rafael Azevedo, quando ele diz... Vamos trazê-lo aqui para ele fazer. Ele vem, eu já falei com ele. Vamos trazer para ele falar aí e alertar os destruidores dos patrimônios históricos. Eu era do Conselho de Cultura aqui de Trem, mas eu me demiti aqui no ar. Foi político nenhum que me tirou, não. Eu não quero que amanhã meu neto, bisneto, pô, vovô, você foi do conselho e compactuou para... Não, eu mesmo saí tem mais de 2 anos. E outra coisa, aquela casa lá de cultura, não foi político nenhum que conseguiu, não. E eu tenho a carta guardada comigo do desembargador que doou para o Conselho de Cultura ali onde é que era o fórum, tá? Porque eu vejo uma opção de gente falar, não, que não foi político nenhum. Eu tenho a carta, tá? E já distribuí aí, se alguém roubar de mim, tá? Já distribuí para muita gente aí. Fomos nós que conseguimos. Aquela casa de cultura, aonde ali foi o fórum, foi o colégio, tem história aquilo lá. E o terceiro que participou, nós convidamos a autoridade de Três Rios, que foi o secretário José Rodrigues e a equipe dele, que também foi falar sobre a parte de patrimônio material e imaterial da cidade. Foi muito interessante também, porque foi uma informação que passou para aquele grupo maior do que se faz aqui e do que existe de cultura justamente aqui na cidade de Três Rios. E o quarto que encerrou foi o professor Cláudio Prado de Mello, que ele é um arqueólogo brasileiro de projeção internacional e ele fala muito sobre cultura, sobre o incentivo que tem que existir na área de arqueologia, porque a arqueologia é a história que às vezes está escondida no subsolo. E muita gente não sabe. Não sabe. Então, ele falou sobre educação e sensibilização pelo patrimônio cultural, abordagens e estratégias.
E ele fez o relato das atividades de um museu que ele tem incrível. Ele tem um museu que ele criou nos últimos, desenvolveu nos últimos 15 anos em Anchieta, lá no Rio de Janeiro. Olha só. Ele tinha que criar um museu, mas ele tinha o ideal, ele tinha a proatividade, mas não tinha o dinheiro. Então ele falou assim, se eu quiser criar um museu no centro da cidade, eu não tenho meio. Então eu vou criar um museu lá no subúrbio. Olha, e eu digo para todos que vale a pena ir um dia visitar Anchieta e ver a obra de arqueologia, de história e de uma pessoa que tem um foco em desenvolver e registrar a cultura. E esse professor Cláudio Prado de Mello é o que desenvolveu agora a pesquisa na estação da Leopoldina, no Rio, porque eles estavam fazendo uma obra do metrô ali e tinha que preservar toda a área arqueológica, porque a estação da Leopoldina, há 200 anos, ela foi matadouro, foi diversas coisas ali. Então, em cima daquela camada de terra, daquele mundo atual todo que tem ali na estação da Leopoldina, existe outra história ali embaixo. Então ele fez o projeto e foi lá pesquisar. Ele recolheu, acho que em 4 anos de pesquisa arqueológica, lá nos fundos da estação da Leopoldina, ele recolheu 400.000 fragmentos de porcelana, de ossos, de todo tipo de material. Olha que coisa. 400.000. Eu estou dizendo isso, se alguém me contasse, eu ficaria até na dúvida, porque eu fui ver. Porque uma das atividades que ele desenvolveu, paralelo à parte de pesquisa e prospecção e abrir lá e cavar o chão, aquilo tudo, ele foi recolhendo aquilo e fazia uma exposição e palestras mostrando o trabalho dele. Então, e ficava uma equipe toda separando 400.000 fragmentos. Poxa, não é 40 nem 4. É 400.000. É um trabalho de fôlego e que está agora por terminar nos próximos meses, esse trabalho dele. Vê se o senhor consegue trazer os dois aqui no programa. Vai ser uma honra para mim. Sem dúvida. Bem, 2 horas nós vamos chamar a professora Dalvanice, então vou fazer aqui umas perguntas a ele, que depois o doutor Luiz ainda vai continuar com a Dalvanice. Qual o resultado dos 9 anos de escola de ciclismo e suas atividades como o Solar Ramos do Saber? Tá? O resultado nosso, nesses 9 anos, a gente trouxe aqui um pouco, né? Mas a maior recompensa para a gente é saber que a gente começou do nada, praticamente a gente não tinha nada para utilizar, e hoje a gente temos atleta que ganhou 16... Olha, você podia focalizar para mim, Té. 16 medalhas de ouro. Olha só. Em brasileiro. 16 medalhas de brasileiro. Você podia levantar para mostrar? Pode focalizar aí, por favor? Olha aí. Todos os campeonatos brasileiros, atleta criado na associação, entendeu? Produzido na associação Trerriense. Olha, poxa. Ele reúne todas as capacidades para ser um atleta olímpico. Levanta mais um pouquinho, dá para levantar? Aí, só olha só. Ele reúne todas as capacidades para ser um atleta olímpico. Que coisa maravilhosa. Poxa. Hoje o Trezis pode falar que se ele não tiver um atleta na Olimpíada, nessa do Rio de Janeiro, com certeza na próxima Olimpíada ele será um atleta representante da cidade. Vocês sabiam disso, minha gente? Muita gente não milhares de pessoas não sabem. Aí, E graças a Dalvanice que pediu o doutor Luiz Ramelho, nós estamos mostrando aqui. Ó. E fora os outros campeonatos os outros meninos que ganharam o Campeonato Paulista, o Campeonato do Rio de Janeiro. Nesses 9 anos, o talento dos meninos foi
coisa simplesmente fenomenal. Parabéns para esses garotos aí, esses jovens brilhantes, né? Que continuam na briga pelo esporte, né? Porque o esporte... Continue trilhando a estrada que vocês vão ser vencedores, porque os covardes morrem muitas vezes antes de morrer. Os vencedores só morrem uma vez e vai para a eternidade da glória, ok? É isso que eu passo para os meninos, né? Porque por mais que a gente tenha dificuldade, hoje a gente está até um pouco com essa atividade paralisada, porque é um esporte difícil, né? Difícil. Eles não desistem. Esses meninos já foram para São Paulo, moraram 2 anos em São Paulo, competindo nas grandes... História, meu. Você vê, quando você acha que um moleque, um garoto que você pegou lá no urbano, sim, ia transformar num atleta de alto rendimento e poder viver do esporte. Esses meninos, durante esses anos de competição, eles viveram do esporte. Olha só, poxa. Tiveram bolsa do governo. Que trabalho extraordinário. Eles puderam fazer o esporte. Parabéns, parabéns, meu. Eles tiveram chance de mostrar o Brasil inteiro que eles são atletas de verdade. Tá vendo, minha gente? Isso aqui que é uma coisa maravilhosa que o povo tem que saber. Isso aqui que tem que reverenciar. Que são coisas honestas, dignas, que está estimulando as crianças e colocando elas na estrada da dignidade, entendeu? E são os vencedores mesmo. E o principal, né, que são gente da cidade. Da cidade. Olha, eu não sabia disso. Muita gente não sabe. Mas ficaram sabendo. E ó, hoje é ao vivo, amanhã você que não sabia, vai ficar sabendo, e segunda-feira, às 10h30, 11 horas, está reprisando de novo. E sobre a minha atividade com a Solar, para mim foi muito gratificante conhecer o São Luís, né? Ele passou na oficina, falou que falando sobre cultura, sobre o turismo, coisa. Então a gente tem muita coisa a ver, né? Poxa, a Associação Ciclista Triense, São Luís eu tive o prazer, né, de conhecer. Eu não conheço São Luís, não tenho nem 10 dias. Verdade. Entendeu? Conhecendo, poxa. 10 dias, né? Eu acho que a gente já formou um laço de amizade familiar, entendeu? E vai continuar. Se Deus quiser. A gente vai ter muitos projetos pela frente. Ele é um idealizador. Mas eu vou fazer uma outra pergunta a você sobre isso. Aqueles diplomas ali, você mostrou? Diploma não? São os troféus Aqui, você pode mostrar mais os dois aí? Troféu de campeão, campeão paulista. Campeão paulista. Onde é que está sendo invadido pelos enchentes lá? Campeão da Copa Rio de Janeiro. Campeão da Copa Rio de Janeiro. Incrível. Nesses últimos 9 anos, tudo que foi disputado no Rio de Janeiro, até um ano e pouco atrás, que a gente paralisou nossa atividade, a gente ganhou. Olha só, que maravilha. Tudo abaixo de... É isso que me dá... Aí que eu volto a dar um apoio à esperança que está lá no fundo do poço. É isso. Entendeu? Que a gente vê que ainda tem pessoas que doam e disponibilizam o seu tempo para ajudar e colocar essas crianças numa estrada maravilhosa. Exatamente. Parabéns. Tudo. E divulgando a nossa cidade. Coisas aí que tem muitos aí que não divulgam. Mas divulga de outra maneira outros lugares aí no Brasil. Tudo que foi realizado no Rio de Janeiro nos últimos anos, em termos de esporte, abaixo de 18 anos, Três pode se orgulhar de ter ganhado tudo. Poxa vida, que coisa. A gente sempre foi supremacia no esporte de base. Agora, professor Tuxi, seus próximos eventos ciclísticos pessoais e sociais, quais são? A gente criou o desafio Estrada Real de ciclismo, que é uma prova que passa o percurso da Estrada Real todinho. Então a gente levou esse desafio para Simão Pereira. No próximo dia 5 e 6, a gente realiza o desafio Estrada Real. É uma competição de alto rendimento, onde envolve, a nível nacional, onde envolve atletas de várias partes do Brasil e alguns de fora do Brasil. Também, porque como o Brasil é um país olímpico, algumas equipes de fora do país que estão se preparando, conhecendo o Brasil, irão participar do evento. Então é um evento que está criando um âmbito nacional e internacional e está crescendo. É uma prova de 140 quilômetros. Não é uma prova foto, por isso é um desafio. Que a gente sai de 140 quilômetros. 140 quilômetros. A gente sai de Simão Pereira, vai até Valença. E volta. Olha, que caminhada, hein? Caminhada no dia 6 de
5 e 6 de março. Manda o papel para me anunciar aqui, tá? Com muito prazer. Eu vou mandar. Sim. Manda que eu vou anunciar com muito prazer. E o resgate da prova de 1º de maio, né? Que a prefeitura abraçou com a gente, né? 1º de maio, como o tamanho do evento dessa natureza, nunca poderia ficar obscuro, Esquecido, né? De jeito nenhum. A federação está dando suporte a gente, botou a 1º de maio no lugar que ela merece no calendário, entendeu? E a gente, 1º de maio, não está fazendo a prova do Dia do Trabalhador, porque é a prova da cidade, além de estar fazendo uma prova do ranking do estado do Rio, de mountain bike, que vai passar pelas belezas naturais da cidade. Que maravilha. Entendeu? Que a gente vai largar da Beira-Rio, vai subir a torre, vai passar por Cebola. Que caminhada bonita, é uma caminhada boa, é um percurso de 50 quilômetros, para qualquer pessoa participar e vir prestigiar o evento 1º de maio, porque é um evento muito bacana. Manda para mim que eu vou anunciar aqui e pedir para todos participarem e prestigiarem. E o principal mesmo objetivo, que a gente mais se orgulha no 1º de maio, é o projeto que a gente vai dar seguimento, junto com a federação, que já se propôs a doar umas 30 bicicletas para a gente reformar. A gente está aí até aproveitar a audiência do programa, quem tiver bicicleta velha que não quer na garagem, olha só, entendeu? Que puder doar para a gente, no dia 1º de maio a gente vai estar realizando um evento para crianças carentes, onde a gente vai doar 50 bicicletas reformadas, entendeu? São 50 bicicletas, são mais 50 crianças que vão ter o direito de poder andar de bicicleta. Porque que alegria que vai dar. É porque acho que, como a população é muito carente, é difícil o país que possa comprar bicicleta para criança. Lógico, porque tem tantas despesas e outras coisas. A gente busca essas famílias que têm menos poder aquisitivo e distribui as bicicletas para os filhos, que ficam muito felizes. Já pensou a felicidade que eles ficam? Então é um projeto de parceria da associação com a federação, é um projeto Sonhando Acordado, que uma criança, quando ganha uma bicicleta... Sonhando dormindo já é bom, quanto mais acordado. Exatamente. Você vê, a gente tivemos, ano passado, uma menina que, além de a gente doar, ano passado a gente deu 45 bicicletas. Entendeu? Esse ano a gente vai doar 50 ou mais, que a gente possa... Deus vai ajudar que vai ser mais. A gente ainda teve a oportunidade de doar 3 bicicletas novas, que os comerciantes de loja cederam pra gente. Cederam também. Então, parabéns para esses comerciantes. Cederam pra gente, né? Aí eu tive a oportunidade, uma menina ganhou, ela tinha ganhado uma bicicleta do projeto. Aí ela pegou a bicicleta, ela ganhou uma bicicleta nova no sorteio. Ela pegou a bicicleta que ela ganhou do projeto, na mesma hora, espontaneamente, a 29 anos, e doou para outra criança. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Então, que gesto maravilhoso. Esse gesto que fica pra gente, que cuida desse tipo de projeto, que faz as coisas andando. Então eu espero que o pessoal, 1º de maio, compareça, prestigie, e se tiver alguma bicicleta velha para doar, leve a associação, doe, a gente vai receber com carinho, vai ser reformada e vai ser toda distribuída no 1º de maio para as crianças. Olha, eu concitaria aí aos empresários e as pessoas mesmo, até humilde, que tem bicicleta que está quebrada lá e que não jogue no lixo. Procure para doar. E você, empresário aí, faça uma bondade aí. Quantas crianças vão ficar alegres, entendeu? Quanto vai ajudar esse trabalho proeminente que o professor Touché faz aí, entendeu? Com esse trabalho maravilhoso que ele faz. Contribui aí, passa para mim os acontecimentos que eu vou ter prazer em anunciar. Político não manda nada para mim não, que eu não falo aqui. Mas você pode mandar que eu faço. Com muito prazer. Como eu particularmente, eu vivo do esporte e vejo esporte, por trás de um projeto desse, eu distribuo 50 bicicletas para uma criança. Daqui uns dias, dessas crianças que ganham bicicleta, eu tenho um atleta. Olha só. Entendeu? É uma conquista extraordinária. Eu tenho um atleta. Entendeu? Parabéns. Então é você fazendo as coisas andarem hoje, já pensando no amanhã. Amanhã, isso aí. Olha, para encerrar, eu gostaria que você passasse uma mensagem aí para as crianças e para todos aí, entendeu? Para incentivando a eles a ajudar esse projeto maravilhoso. Eu peço a todos, até os governantes, que apoiem o esporte. Eu acho que muita gente não sabe, gente. O ciclismo é o esporte que distribui mais medalhas de ouro no Brasil, na Olimpíada.
Entendeu? Muita gente não sabe. Não, você tem ciclismo modalidade, você tem mountain bike, você tem triatlo, você tem ciclismo de estrada, você tem contrarrelógio, você tem o velódromo e você tem o bicicross. Então são mais de 30 medalhas. Olha só. E um país igual o nosso, tão grande, eu acredito que vai ser difícil conquistar uma medalha dessa. Que um país nosso, facilmente, se tivesse um incentivo da população, e outros outras pessoas que abraçassem a causa, com certeza nós teríamos chances maiores de brigar por essas medalhas que infelizmente vão chegar aqui e vão embora. Gostou de participar do programa? Viu a hora passar, se sentiu à vontade e nos promete retornar um outro dia no programa? Se Deus quiser. E mandar todas as coisas para me anunciar aqui com muito prazer, e não vai lhe custar nada. Vou fazer com muito carinho. Eu desde já agradeço a todos os telespectadores que tiveram paciência de ficar... Nada, ficaram alegres, porque muita coisa eles não sabiam. Entendeu? E o seu Humberto, que recebeu a gente de portas abertas para falar um pouco da nossa vida, do esporte, e agradecer a Deus, né? Porque Ele que proporciona todos esses prazeres para a gente, né? Muito obrigado, Sérgio. Olha, foi um prazer te conhecer, parabéns pelo seu trabalho, tenho certeza que Deus vai continuar te ajudando, entendeu? Enriquecendo o seu saber para você passar para essas crianças aí, essas coisas maravilhosas. Pode estar certo, a sua caminhada ainda está bem longa, eu sei que ela não foi adornada pelos jasmins azuis nem as orquídeas multicores, mas você com determinação, com carinho, com altivez e amor, você soube separar os espinhos das folhagens. Eu fico feliz e agradeço muito ao pessoal do Solar, porque a gente juntou, né, menos de 20 dias e hoje Deus colocou a gente aqui. Eu que tenho que agradecer. Mais uma vez, obrigado. O conteúdo todo que você passou aí. Nós vamos agora a mais um intervalo, vamos receber agora a professora Dalmanice. E obrigado, tá, professor? Parabéns pelo seu eminente trabalho, tá ok? Eu que agradeço. Por favor, vamos ao intervalo, por favor.